Eu vou aqui comentar, sobre essa vitória que os homossexuais obtiveram nos Estados Unidos, com o aval final da Suprema Corte. Sendo que alguns países, como Austrália, Índia e tantos outros, rejeitaram, graças a Deus. Mas veremos aqui que Deus os entregou a isso, às suas paixões infames. Mas primeiro, aqui eu vou delongar sobre o significado da bandeira gay. Eu estou aqui no site do LGBT, nada melhor do que a gente ir nos sites oficiais e sabermos os significados e objetivos deles. Vamos lá. Roxo significa o espírito, o desejo de vontade e a força. Azul significa as artes e o amor pelo artístico. Verde simboliza a natureza e o amor pela mesma. Amarelo simboliza o sol, a luz e a claridade da vida. Laranja simboliza a cura e o poder. Vermelho significa o fogo, a vivacidade. Bem, vocês veem aqui que é claramente uma deturpação até mesmo de princípios naturais positivos, princípios estabelecidos assim por Deus, Então tudo que é estabelecido na natureza tem uma ordem espiritual por detrás, e essa ordem só pode vir do Altíssimo Deus. E a Bíblia deixa claro que o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, Então Satanás colocou isso na cabeça dos homossexuais para que o engano fosse proclamado através dessas cores. Eu vou aqui falar algumas passagens bíblicas. Em Gênesis 9, do versículo 14 ao 16, eu vou ler aqui o versículo 16 apenas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Então, o arco-íris simboliza a vida, que Deus nos deu vida depois do dilúvio que aconteceu pelo pecado abundante da terra. E a terra está voltando a fazer coisas não está voltando, não, está fazendo coisas piores do que aquele tempo. A perversidade de hoje está inigualavelmente maior do que aquele tempo. Outra passagem, que está em Romanos 1, deixa eu ver aqui o versículo 26 e 27. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres não mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Então, olha só como eu termino aqui, recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E o texto começa dizendo aqui que Deus os entregou. Gente, nada disso é em vão. Nada disso é sem um propósito. Por enquanto, muitas coisas estão em mistério com Deus, que não cabe a nós saber o porquê. Se Deus quisesse, Ele poderia mandar os anjos aqui e destruir a terra aqui agora. Até mesmo Jesus falou isso, mas não é hora. O que compete a nós como igreja. E um último versículo que é o mais interessante, 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios 6, versículos 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Eu vou ler só o 9 pela questão do tempo. Bem, aqui você fica muito claro que os homossexuais estão incluídos nisso. Aí eu vou dizer para vocês uma outra realidade. Nas nossas igrejas evangélicas, o que tem de homossexual incubado é uma triste realidade. Tem demais.
eu não vou dizer em muitas, nem é culpado. Já é declarado. E mesmo assim, a igreja aceita, não põe em uma mínima disciplina, não põe um tratamento específico para ser sarado e curado. E eu compreendo que uma pessoa que está nessa estirpe aqui não deve ser membro oficial de qualquer igreja, de qualquer ordem cristã. Mas também eu quero lembrar que os maldizentes, certo? Que vou dizer aqui, os devassos, que devassidão é sexo sem ordem, sexo descompromissado, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, como já falei aqui, esses aqui todos, gente, estão inclusos no pacote que não herdarão o reino dos céus. Então não só são aqueles homossexuais que não forem se arrepender no último instante de vida, também estes estão no mesmo rol. Agora, devemos ser mais enfáticos nesse momento com os homossexuais, porque o plano, entendeu, dos poderosos é justamente matar grande parte da população mundial. Sai de uma lógica simples. Bem, homem com homem, mulher com mulher não pode ter filho, biologicamente. A população vai diminuir e aí pronto. Já estão dizendo por aí que vai ter extinção em massa daqui a 100 anos. Eu não duvido. Do jeito que a coisa está, vai caminhar para uma guerra mundial sem precedentes. Então, gente, quem nos guarda é Cristo. Se você tem a Cristo como seu Salvador, persevere e lute contra o pecado. Não se omita, certo? É dever seu, é dever meu sermos odiados. Foi para isso também que Jesus nos chamou. Quando ele disse lá para os discípulos, o mundo não podeis vos odiar. Mas no contexto que os discípulos ainda viviam na terra. Depois que os discípulos, os apóstolos, que perseveraram, né? Não vou dizer nem os 12, os 11, e os outros, né? Grandes pregadores que apareceram além dos apóstolos, mas os que perseveraram foram odiados, porque pregaram contra o homossexualismo. Na cidade de Corinto, na Grécia, gente, o homossexualismo na Grécia Antiga era uma coisa comum demais. E o que aconteceu com a Grécia Antiga? Virou pó. O que aconteceu com Roma? Virou pó. O que vai acontecer com os Estados Unidos? Vai virar pó. Né? É esse o destino final de toda nação que se rende a um pecado e a uma imoralidade sexual. Em toda a história, a imoralidade sexual habitou sobre os povos de maior porte, de maior força, as grandes civilizações que todo mundo dizia, não tem como acabar. Mas não acabou justamente por causa da imoralidade. Não só sexual, mas a sexual merece um destaque na história. Se a gente for ver bem como era a história, entendeu? E vamos ver que os imperadores, os faraós, os reis que destruíram nações foi justamente partindo da imoralidade sexual. E a história se repete e as nações que apoiam isso vão se deteriorando até desaparecer. É esse o destino final, infelizmente, de qualquer nação que se rende a isso. Por isso que nós, como luz, devemos amá-los, mas também alertar para esse perigo. Que Deus nos abençoe.